Tudo bom, Janone? Janone, eu Boa queria... noite, Nassif. Tudo ótimo. Boa noite, César. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria primeiro que você contasse um pouquinho a sua história como líder aí, e nas redes sociais também. Como é que surgiu o político André Janones? Nassif, eu vou resumir aqui em poucas palavras, rapidamente. Tem muita gente que está me conhecendo agora, depois, principalmente do lançamento da minha, hoje, ex-candidatura presidencial. Eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Tuiutaba, lá no Triângulo Mineiro. Tenho uma história de vida, uma origem não muito diferente da maioria do nosso povo. Sou filho de mãe empregada doméstica, meu pai era cadeirante. Estudei a vida toda em escola pública, me formo advogado através de uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus. E quando eu me torno advogado, eu começo a fazer um trabalho na área de saúde pública, que era resumidamente o seguinte: as pessoas precisavam de cirurgias, exames, medicamento pelo SUS, não conseguiam, elas me procuravam, eu fazia um trabalho gratuito ali, sem deixar minha advocacia particular de lado, mas durante um turno pela manhã, uma vez na semana, eu atendia essas pessoas gratuitamente e eu ganhava essas liminares na justiça e até aí nada de extraordinário, mas o diferencial, que aí já entra na resposta para a sua pergunta, é que eu começo a utilizar as minhas redes sociais para cobrar o poder público para ele cumprir aquela decisão. Eu começo a atingir números grandes para a minha realidade local, de uma cidade de 105 mil habitantes. Em 2018, eu, devido à minha relevância digital no Triângulo Mineiro, até ali nas cidades de Uberlândia, Uberaba, era o máximo que eu conseguia chegar, né, geograficamente falando, os caminhoneiros me ligaram, um deles disse: Janones, a imprensa nacional está cobrindo a greve, mas não está cumprindo um movimento local. Você pode fazer um vídeo em apoio a nós? Eu fui, fiz o vídeo, ele bateu 1 milhão de compartilhamento, 1 milhão de comentários, 15 milhões de visualizações. 2 dias depois, a liderança nacional da greve me convida para liderar o movimento junto com eles, para ser o porta-voz. E aí, a parte que eu mais me orgulho, principalmente no momento que a gente vive de ameaça da nossa democracia, é esse trecho aqui que eu vou dizer, que na reta final da greve, nasce ali um segmento golpista lá dentro, que começa a pregar o fechamento do STF, começa a pregar uma ruptura institucional, e nesse momento eu rompo com esse segmento, eu me afasto. E aí você vai achar aí no Google centenas de matérias dizendo que infiltrado petista, colocar Janones infiltrado petista, você acha um monte de matéria que eles me acusavam de ser petista, de ser um infiltrado do PT no movimento, pelo fato de eu me negar a participar desse viés antidemocrático daquele movimento. Me elejo o terceiro deputado mais votado de Minas, com quase 180 mil votos, e na Câmara dos Deputados eu continuo com essa atuação de redes sociais, mas o que eu disse recentemente em um post aí, que até polemizou um pouco, que eu falei, né, no chão da fábrica. Eu comecei pelo chão da fábrica, que ainda é o Facebook, né, que é onde você tem mais pessoas... existe um movimento mais popular lá, né, de pessoas de baixa renda, inclusive também, de trabalhadores, e eu começo com esse relativo sucesso no Facebook, depois vou migrando para outras redes sociais. Eu resumo, Nassif, César, acho que eu posso dizer o sucesso do meu mandato como deputado federal, essa maneira de comunicar diretamente com as pessoas, né, fugindo, no bom sentido da palavra, me negando a aderir ao debate ideológico, que eu entendo que tem o seu espaço, mas não poderia protagonizar os debates no nosso país como protagonizou nos últimos 4 anos. Enquanto o pessoal estava lá discutindo escola sem partido, porte de arma, eu continuava usando minhas redes sociais para discutir valor de auxílio emergencial, do salário mínimo, do preço dos alimentos, e voando ali abaixo do radar, né, da grande mídia, da chamada elite intelectual do nosso país, uma vez que o pessoal está muito no Twitter, não consegue ver o que está acontecendo nas outras redes, e eu fui conseguindo algum sucesso que me permitiu ser citado, lembrado na pesquisa do IPEC de dezembro do ano passado pela primeira vez, e a partir dali a gente iniciou o ousado projeto de candidatura presidencial. Não tive um sucesso estrondoso do ponto de vista eleitoral, porque eu não consegui furar a polarização, mas prova que a gente tinha algum fundamento ali em enxergar a viabilidade eleitoral nesse projeto, é que eu cheguei a pontuar 17 pontos para o Senado, no estado de Minas, uma pesquisa do estado de Minas no ano passado, 11 para o governo de Minas, quando o Calil tinha 12. Então, naquela época, acho que Zema tinha 39, Calil 12, eu 11. A gente enxergou isso e entendeu que seria possível repetir isso no plano nacional. Não conseguimos por conta da polarização, e aí a gente entendeu por bem
levar algumas propostas para o presidente Lula, ele incorporou essas propostas e hoje a gente está fazendo aí o trabalho de apoiá-lo para que a gente possa ficar livre de uma vez por todas de Bolsonaro e Companhia Limitada em outubro. César, bola é sua. Janones, obrigado, querido, pela conversa. Eu vou dividir, eu tenho duas perguntas fundamentais para ti. A primeira vai ao encontro disso que eu perguntei para a Marina também. Você é evangélico, você tem muita ressonância junto à população brasileira e está sendo escalado pela campanha do Lula com um papel muito fundamental no sentido de endereçar esse jogo sujo que a campanha bolsonarista vai querer fazer, no sentido de atacar racismo religioso. Então, a primeira pergunta é essa. Como é que você vê que é a maneira mais eficaz de endereçar essa questão que se apresenta de uma forma muito complexa nesse momento? E a segunda, eu não posso deixar isso passar, gente. O Aras deu uma entrevista para Carolina Brígido, que é uma colunista do UOL também, e aí eu aproveito o lado do Janones advogado, cara. Ele diz que todas essas falas do Bolsonaro são meramente retóricas e que não tem nenhuma grande consequência. Para ser totalmente fiel ao que ele disse o seguinte: o ato de comprar uma faca ou um revólver e dizer, abre aspas, eu vou matar Joãozinho amanhã, não é crime. Ora, isso vai radicalmente contra o que diz o artigo 147 do Código Penal brasileiro, que te diz que não é crime, sim. Isso, ameaçar outra pessoa, ameaçar a integridade física de outra pessoa, caracteriza um crime e por razões óbvias. Então, enquanto advogado, de te ouvir nesse sentido, fazer um balanço geral de o que tudo isso caracteriza, e essa questão de como é que você pretende conduzir esse papel tão importante que está sendo atribuído pela campanha do Lula. César, primeiro em relação à questão evangélica, né? A tentativa bolsonarista de transformar as eleições em uma guerra santa. Particularmente, fé, para mim, eu concebo a fé, o credo de cada um, como algo absolutamente íntimo e pessoal. Eu me recordo, há cerca de 2 anos atrás, saiu um artigo falando sobre o meu perfil em um grande jornal, que eu não vou citar o nome, e lá dizia como algo incoerente, né? Dizia assim, já não se refere a Deus como algo íntimo e pessoal. Eu me lembro que eu de posse desse artigo, eu comentei com a minha assessoria, eu falei assim, eu não consigo entender onde está a incoerência. Se refere a Deus como algo íntimo e pessoal, a crença, né? Para mim, o Deus que eu sigo, que é Jesus, é algo íntimo e pessoal, é algo meu. Então, eu tenho as minhas convicções religiosas, eu tenho as minhas crenças. Agora, eu não posso deixar que isso se sobreponha à minha atuação enquanto parlamentar. Porque, César, quando eu vou pedir o voto para o eleitor, eu não peço para ele me mostrar primeiro se ele é evangélico, católico, espírita ou ateu antes de pedir o voto. A gente precisa ter essa noção de um estadista, de um homem público, de que as questões pessoais não devem se comunicar com o exercício de um mandato de forma direta. Claro que todos nós temos os nossos princípios que são inegociáveis, mas eu não posso buscar o viés religioso para justificar as minhas ações, para justificar as minhas votações, porque, repito, eu, enquanto deputado federal, eu represento a todos. E teve uma frase da Marina aqui que eu achei sensacional, que eu nunca tinha refletido sobre essa ótica, mas fantástica a colocação dela, que ela diz o seguinte, eu até anotei aqui, ela diz assim, o Estado laico é uma bênção para todas as crenças, para os evangélicos, para os ateus, para os espíritas, católicos e assim por diante. Eu achei essa colocação fantástica, mas eu digo até mais, agora eu vou abrir um parênteses aqui, agora não é o deputado que está falando, eu vou falar enquanto um homem de fé. Eu diria até mais, eu dizia que o Estado laico é também um ambiente que propicia como é que eu vou dizer? A proliferação dos ensinamentos evangélicos também, dos ensinamentos do que Cristo deixou através do seu evangelho, uma vez que a base do ensinamento de Jesus Cristo é a diversidade, é o amor, é a tolerância, é a capacidade de conviver com aqueles que pensam diferente de nós. E a gente só vai conseguir isso tendo um Estado laico na prática, de fato, onde você não impõe nada. Eu aprendi, né, o ensinamento que eu tive, o Deus que eu sirvo, vamos dizer assim, é que eu devo dar o exemplo. Que eu devo, quem realmente pratica a fé evangélica, ele não tenta te converter,
Ele não fica te julgando, te apontando o dedo, falando, isso é errado, aquilo é errado. Essa é a pior maneira de você converter alguém. Eu estou abrindo uma exceção aqui, eu não falo de questões religiosas nas minhas redes sociais, nas minhas lives, mas ainda que a gente quisesse enfrentar essa guerra santa que Bolsonaro tenta estabelecer no nosso país, ele não conseguiria vencer pelo argumento. Ainda assim, ele não conseguiria vencer. Então, essa tentativa é uma tentativa desesperada de quem não tem mais ao que recorrer e que tenta aí transformar agora as religiões no que foi a época em 2018, o kit gay, né? Que foi lá, sei lá se era esse o nome, aquelas fake news que eles criam para rodar aí nos grupos de Zap e para tentar convencer as pessoas. Então, eu creio nisso, na tolerância, e uma coisa que eu achei fantástica que aconteceu, que eu vou dizer aqui para vocês, que até talvez depois eu tome um puxão de orelha, porque o combinado nosso é que nada que acontecesse nas reuniões de campanha, foi um pedido do presidente Lula, né? A gente ali uma conversa privada da coordenação de campanha, mas te confesso que teve uma reunião e a gente discutia sobre várias questões da campanha. Uma delas era essa tentativa de Bolsonaro, né, de, usando o nome de Deus, criar essa guerra santa. E o Lula disse que ele não iria instrumentalizar a fé. Quando algumas pessoas sugeriram uma ação aqui, outra ali, etc., ele disse exatamente com essas palavras que ele não ia utilizar de forma covarde a fé das pessoas para manipular o voto delas. Quando eu ouvi ele dizer aquilo, eu tive a exata certeza de estar do lado certo da história, de estar ao lado da pessoa certa. Segunda pergunta que você faz, em relação para que eu comente, né? Em relação a dizer que o Joãozinho disse que vai matar o fulano, então isso não é crime. Interessante, Nassif, César, por que então que a gente tem, por exemplo, a figura, né, tipificada da apologia ao crime? Se isso não é apologia, isso é mais do que a apologia, né? Isso já são ameaças, já são atos ali preparatórios. A gente já viu aí várias notícias de atos preparatórios ali, de quando você fala em ir lá para a porta do STF protestar, aquilo é liberdade de expressão? Qual a diferenciação entre aqueles atos que aconteceram no dia 7 de setembro e um cenário em que eu poderia chamar de atos preparatórios para um crime contra o STF, para um crime contra o Estado brasileiro? Então, para mim, eu vejo mais semelhanças com a tipificação ali de atos preparatórios para a consumação de um crime, de apologia, de ameaça, do que dizer que não se constitui um ilícito essas ações, essas falas, né? E crime de responsabilidade também. Eu tenho aqui 12 milhões de pessoas nas minhas redes sociais. Eu tenho absoluta convicção que se eu abrir uma live agora e orientar as pessoas a fazer algo, sei lá, não usa capacete, ou toma esse remédio aqui, se 0,1% dessas pessoas me ouvirem, eu vou estar influenciando para matar essas pessoas. Todos nós que temos algum tipo de alcance, seja pelas redes sociais, seja por um veículo de imprensa, nós temos que ter a responsabilidade no manuseio desse veículo, de uma cadeira de presidente da República, principalmente. Não quer ter essa pressão, entre aspas, não vai para a vida pública. Fica no particular, fica no privado. Se você está na vida pública, você tem que ter essa responsabilidade. Nessa questão de preparativos aí de golpe, tudo, como é que os caminhoneiros você acha que vão reagir? Como é que estão reagindo a essa redução de combustível, que no fundo reflete uma redução do preço internacional também, né? Como é que está a categoria? Nassif, vou fazer aqui duas separações que é importante, sempre que a gente fala de caminhoneiros, a gente não misturar. Existem duas alas. Todas as vezes que tem alguma possibilidade de movimento grevista e etc., alguém da imprensa me procura e eu sempre faço essa separação. Você tem os caminhoneiros, de fato, né, autônomos, que não estão vinculados a nenhuma associação, que são, antes de ser caminhoneiros, eles são brasileiros. Eles estão ali buscando melhorias para suas condições de vida, eles estão, de forma muito legítima, buscando melhorias para a categoria, relacionada ao preço do frete e etc. E você tem uma ala que é a ala da politicagem.
é a ala que foi aparelhada pelo governo Bolsonaro através do ministro Tarcísio, que sempre foi o testa de ferro ali, o que ficava na linha de frente fazendo as negociações, né? O que levava algum benefício para eles em troca de abafar qualquer possibilidade de movimento ali, né? Que pudesse colocar um novo movimento como o de 2018 nas ruas. Eles iam lá e abafavam. Isso aconteceu em 2019, em 2020 e em 2021. Por isso que todas as vezes que a gente via aí mas como que está subindo tanto o preço do diesel, né? Em 2018, por muito menos, eles pararam em 2018 por conta disso, porque o governo Bolsonaro aparelhou o movimento dos caminhoneiros no nosso país. Esse pessoal que eu disse que protesta de forma legítima, eles não têm um comando centralizado, então eles ficam muito à mercê dos direcionamentos desses outros que foram comprados pelo governo Jair Bolsonaro. Não acredito que vá gerar um efeito eleitoral, porque essa ala que se vendeu já estava com ele, já está fazendo os movimentos antidemocráticos, como a gente viu, né? São as alas dessas figuras aí que foram criadas pelo bolsonarismo no 7 de setembro passado, que eu não vou falar o nome aqui, mas vocês sabem quem é, para não dar força para essa figura midiática, que agora tenta se alçar na política brasileira. E a outra ala, que é a ala dos trabalhadores legítimos, estão muito conscientes, né, de que isso foi uma medida eleitoreira para tentar manipular o voto deles no período eleitoral. Não acredito que vão conseguir. Hoje, na pesquisa da Quaest, eu vi uma entrevista do Felipe Nunes, inclusive, dizendo que eles mediram e que essas ações eleitoreiras de Bolsonaro não geraram um impacto. E o que é mais desesperador, segundo ele, é que nas pesquisas que eles fizeram, eles perguntavam se as pessoas sabiam que foi o governo Bolsonaro que propiciou esses auxílios. As pessoas respondiam que sim. Então, não é falta de comunicar. Elas diziam que sabiam, mas que não votavam, porque isso foi feito com um propósito eleitoreiro. Deixa eu chamar a Mariana para trazer aqui as questões dos nossos espectadores, Mariana. Olá, boa noite. Boa noite, Janone. Boa noite, César. Tudo bem? Boa noite, querido. Tem bastantes questões, hein, pai? Aqui me chamou um pouquinho tarde, então acho que a gente vai acabar dando uma atrasadinha. Pessoal, continuem aí, vocês que estão na audiência, que tá bom demais o programa. Mas já vai passar das 9 aqui. O Zé de Riba falou, estou sempre ligado, Nassif. Boa noite. O Zé de Riba é um companheiro de Facebook aí, compositor e tudo aí. O Renato Francis falou, Nassif, pergunte a Marina se ela acha que o meio ambiente já foi em algum outro momento tão atacado quanto nesse governo. Tem um monte para a Marina, e agora, como a gente vai fazer? A gente manda para a assessoria? A Marina respondeu na... legal. Na própria... O Jean Carlos mandou aqui, enquanto as aldeias indígenas recebem tiros e ameaças de grileiros, as Forças Armadas ficam de intrigas com o sistema eleitoral. Esse general Paulo Sérgio, ele conseguiu desmoralizar as Forças Armadas mais do que o general Pazuello, viu? Impressionante aí. Aqui a Maria Leide fala, parabéns, Nassif, grata, Nassif, trazer convidados diversos que podem contribuir para um debate mais rico. De nada adiantaria trazer gente que só pensa como a gente, uniformidade de pensamento arrisca auto-engano. Tá certo. A natureza é bem diversa também. Aqui eu vou te falar, só agradecer o superchat, né? Você já deu a notícia, mas eu vou agradecer a baita contribuição que o José Roberto e a Cátia Marina Bom Jesus mandaram aqui, sempre válida, importantíssima para o funcionamento do jornalismo independente que a gente pratica aqui. Olha lá, o Caê também mandou um superchat, falando, é possível economia sustentável no capitalismo? Era para a Marina também, mas ela falou disso? Não chegou a falar. Eu vou mandar para a assessoria, Caê, porque eu adorei essa pergunta e vou trazer a resposta para você. Paulo Coelho também rotineiramente contribuindo com a gente, muito, muito, muito agradecida. E o James coloca aqui, vocês estão falando com a Marina aí, mas o Lula tem conversado com gente que participou ativamente do golpe. Isso é política, pessoal, vamos ser um pouco menos emocionados. Janone, tem pessoal perguntando por que você não saiu candidato a deputado federal. Boa oportunidade para dizer, eu sou candidato a deputado federal, porque eu estou começando, coincidentemente, exatamente no mesmo horário que eu entrei aqui, eu estava lançando, coloquei o vídeo lá e vim para cá, lançando a minha campanha nas redes sociais, sou candidato à reeleição a deputado federal por Minas Gerais. Já fazer minha propaganda aqui, o número é 7040, sei que a sua audiência é grande.
Tá bom. É isso aí. Vou agradecer aqui também a contribuição do Luiz Henrique Primo, muito obrigada. A Marília também contribuiu, Marília Negreiros, valeu. E o Júlio Vanderlei. Ainda tem aqui a Maria de Fátima que fala: Janone, sempre ao lado do mestre, sempre ao lado. Você é uma peça-chave nesse processo, confio em você. Que legal, né? Obrigado. E aí, aqui, o último superchat que eu vou ler é o do Olavo Filho, que fala: governador Rui Costa do PT, aliado ao agronegócio. Calma, pessoal. A política é mais complexa aí. Bom, nós estamos chegando ao final aqui. Eu queria agradecer muito ao Janones. Ô, Janones, vê se você muda a cabeça do sul de Minas lá, que aquela minha região lá, região da Eugênia lá, está muito conservadora, viu? Vamos fazer o possível. Nassif, César, Mariana, obrigado pela oportunidade. Só rapidinho aqui, Nassif, só dizer que eu vi algumas mensagens aí, né, de muitas críticas. Criticaram aí agora o candidato do PT na Bahia e etc. Eu quero só dizer o seguinte: muita gente tem resgatado, né, críticas que eu fiz ao presidente Lula e falar: já, mas como é que agora você está do lado dele, etc. Sabe o que eu tenho dito e que eu quero deixar aqui como última mensagem? Que eu estou do lado de Lula para que eu possa continuar, quando eu julgar necessário, quando eu entender que é necessário, continuar discordando dele, continuar criticando. Eu estou votando no Lula para que a gente possa, Nassif, debater aqui em futuras lives, que você possa discordar de mim, me criticar, o César, a Mariana, e que a gente possa fazer isso sem risco para as nossas vidas, porque é isso que acontece com o bolsonarismo no poder. Obrigado a vocês, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Bom, só para encerrar, o discurso do Janones e da Marina mostra que nós temos aí uma sede gigantesca por democracia. E é isso que vai conduzir o país. Grande abraço, pessoal. César, obrigado. Boa noite. Boa noite.